Olá, bem-vindo ao canal do Blackstone e como prometido, hoje eu vou gravar o primeiro vídeo oficial falando sobre a série Dark. Dark é uma série alemã da Netflix e basicamente a sinopse da série ela envolve o sumiço de um garoto e o mistério por trás desse sumiço e apresenta algumas famílias que de alguma forma elas estão conectadas. Então, a série ela começa com uma frase do Albert Einstein que fala que o futuro, o presente e o passado eles não passam de uma ilusão persistente. Ou seja, você já tem uma ideia, né, que a série vai abordar sobre esse tema, né? Futuro, presente, passado e como eles estão conectados. Depois disso, a série nos apresenta uma foto das famílias e aparentemente você não sabe qual é o local, você só vai saber bem depois. E as fotos elas estão conectadas por fio de barbante, que no caso já mostra a conexão que essas famílias vão ter. Logo depois disso, nós temos a cena do pai do Jonas, que é o Michael. Ele tá no ateliê dele, ele tá escrevendo uma carta que só pode ser aberta no dia 4 de novembro, às 22h13. E depois que ele escreve essa carta, ele acaba cometendo suicídio, se enforcando. Logo depois, a série ela nos mostra a abertura. E o interessante da abertura é perceber que ela é feita, existe uma imagem que geralmente ela é espelhada e em algumas cenas também é uma imagem espelhada mais uma terceira imagem derivada dessa imagem original. Ou seja, talvez desde o início a série já estava dando indícios que poderia estar falando de um mundo espelhado, um universo espelhado ou três universos, né, que de alguma forma poderiam estar conectados. Depois disso, a série começa, né, o enredo da série que começa com o Ulrich e a Hannah, eles têm um caso. Depois vemos o Jonas e o Peter conversando. E o Peter ele comenta com o Jonas sobre a questão do pai, porque o Jonas aparentemente continua vendo o pai mesmo depois de morto. E ele pergunta por que o Jonas continua vendo o pai em sonhos. E também tem uma cena que é interessante, que foca na caverna e de lá sai um barulho. Esse barulho, que é tipo um estrondo, toda vez na série que tem esse barulhão, um estrondo, significa que alguém está passando pelos portais da caverna. Ou seja, logo no começo da série já tem alguém aparentemente passando por dentro dos portões da caverna. Logo depois nós somos apresentados à família do Ulrich Nielsen. Você vê a Catarina, que é a mulher do Ulrich, o Magnus, e o filho do Ulrich, que é o Mikkel. E logo nessa cena, o Mikkel ele faz uma mágica para o pai. É uma mágica simples. Ele coloca um objeto dentro de uma caneca, um objeto amarelo dentro de uma caneca amarela e uma caneca vermelha. E ele consegue mudar o objeto, né, da caneca amarela para vermelha. E o pai questiona como que ele fez isso. E ele responde que a pergunta certa não é como, e sim quando. Aí você já fica com a sua cabeça explodindo e pensando que como assim quando? E o interessante também é que nessa cena tem um objeto amarelo numa caneca amarela, ou seja, um objeto amarelo na caneca amarela pode significar que alguém daquele local, né? O amarelo pertencente ao amarelo, mas ele consegue mudar aquele objeto amarelo para um outro lugar semelhante, que é uma caneca vermelha, né? Então, também já pode fazer referência à questão de viagens entre os universos espelhados. Talvez seja esse o grande mistério da série, o Mikkel viajando entre universos espelhados. Enfim. Depois nós vamos para a escola e na escola estão comentando sobre o sumiço de um aluno, que é o Eric Oberndorf. Ele
Ele sumiu aproximadamente 2 semanas e estão comentando sobre isso. Depois nós somos apresentados a Regina Tiedemann, que ela tem um hotel na cidade de Vinden e ela está recebendo uma ligação do banco, né? E ela está aparentemente devendo o banco, ela fez o empréstimo e os negócios dela não estão indo muito bem. Aí depois nós temos uma cena do Ulrich visitando a mãe dele e ela comenta com ele, que já é o primeiro mistério da série, que ela viu na floresta um cara tinha uma aparência escura e que ele tinha uma cabeça gigantesca. Quem que ela pode ter visto? Fica meio um mistério, né? E ela também entrega pro Ulrich um pedaço de embalagem de chocolate, que é um chocolate que o nome é Haider. Pra gente que não faz a mínima ideia do que era o chocolate, mas pesquisando e vendo outros vídeos também, eles explicam que esse chocolate Haider era na Alemanha, né? Era o nome do chocolate nos anos 80 e depois ele mudou de nome. Então ela estava entregando uma embalagem de chocolate dos anos 80 para o Ulrich, que ela encontrou na floresta. Retorna à escola e apresenta pra gente o Bartosz e ele está conversando com o Jonas sobre o Eric Obendorf, e ele fala que o Eric ele escondia as drogas nas cavernas de Vinden e que eles devem ir lá. E ele acaba também convidando para ir junto o Magnus e a Marta, ou seja, eles combinam de ir na caverna buscar as drogas que aparentemente estão por lá. Aí nós temos uma cena do Eric, ele tá ouvindo algumas músicas. O Eric, ele tá num local totalmente misterioso, um local que parece ser um quarto de criança. Ele tá deitado e na TV tá passando música, que aparentemente é uma música que não é da época, uma música antiga. Então você fica questionando, né? Se ele sumiu, para onde ele foi, qual é esse local que ele tá. Depois nós temos a cena do Alexander, ele tá conversando com a Hannah e ele comenta, né, que ele chegou a Vinden há aproximadamente 33 anos, então aparentemente o Alexander ele não era de Vinden e o Alexander aparentemente, né, não era de Vinden, não sabemos. Esse ainda é um grande mistério ainda que ainda tem a questão do Alexander e ele fala que a usina ela vai fechar daqui a um ano, que ela vai fechar em 2020. Então já programando para os acontecimentos que vão ter depois na série. Tá. Aí nós temos, de importante, tem um encontro da Marta e do Jonas no local que eles combinaram de se encontrar, né, de noite, nas cavernas, para procurar as drogas. E ela fala que para ela parece que tudo isso já aconteceu, que como se tudo estivesse repetindo, que ela fala como se fosse um déjà vu. Aí o Jonas ele faz uma referência ao filme Matrix, ele fala que o déjà vu na verdade é uma falha na Matrix. E a Marta responde que talvez seja ou uma mensagem do além e que ela leu isso em algum lugar. Então já tem uma ideia por trás de que aquilo está se repetindo de alguma forma, que ela cita que é um déjà vu. E depois chegam o Magnus com o Mikkel, ele teve que levar o Mikkel porque senão ele não poderia sair, e o Bartosz. E eles começam a procurar. E o Mikkel ele fala sobre a questão de que o Eric é muito ruim, o Eric pode estar morto, mas pior do que estar morto é alguém morto que nunca é encontrado. Então o Mikkel fala isso, né? Que pior do que estar morto é estar morto e nunca ser encontrado. E que alguém morto quer ser encontrado. Então lembrem disso. Ele fala que alguém morto quer ser encontrado. É uma frase importante. Alguém morto quer ser encontrado. Enfim. E ele também tem uma interação com o Jonas, né? Ele faz assim, Jonas, bate aqui. E é importante que depois... E essa também é uma parte importante depois para a série. E o Jonas comenta, né, também, quando eles estão andando, que o pai dele falava que a questão de bem e mal é uma questão de perspectiva, que não existe um bem e um mal bem definidos, separados. É uma questão de perspectiva.
E esse tema também vai ser abordado bastante na série, essa questão de lados, bem e mal. Do nada aparece Francisca e ela fala que ela está lá porque ela ouviu eles conversando na escola e ela resolveu ir lá também. Só que isso também fica uma questão meio subentendida, porque ela foi lá, episódios depois, o Magnus pergunta dela e ela não sabe responder muito bem porque ela estava lá. E ela pega a droga, né? E depois, do nada, tem um grande barulho de dentro da caverna, aquele estrondo, né? E as luzes das lanternas que eles estão usando começam a piscar. Então, provavelmente tem alguém passando pela caverna. Aí, além disso, eles também ouvem passos na floresta, como se alguém estivesse andando pela floresta. Então, existe alguém dentro da caverna e alguém na floresta. Depois a série vai explicar um pouco sobre isso. E eles começam a correr no desespero. E nessa confusão toda acaba que eles perdem o Mikkel, né? O Jonas está com o Mikkel, mas acaba perdendo ele. E no momento em que as luzes começam a piscar, o Jonas, ele olha para trás, né? Foca a lanterna e vê o pai dele todo coberto por uma substância escura. Isso a série nos dá a entender que seria um devaneio. Porém, essa cena ela acaba se repetindo algumas vezes durante a série e acabaram se formando algumas teorias e ainda é um grande mistério da série. Eles retornam lá pra rua, né, e aparentemente ninguém está com Mikkel. Concomitante a isso, está tendo uma reunião na escola para falar sobre o desaparecimento do Eric. Um senhor, né, que estava internado, que ele é o pai de criação do Peter, que é o Helge. Ele foge, né, do hospital que ele estava internado e ele começa a dizer que ele precisa parar algo, que ele quer parar algo. Então, o que será que ele quer parar? E depois que o Mikkel some, ele fala que tudo está acontecendo de novo. Concomitante a isso, nós temos também a Inês. Ela já está na hora de abrir a carta, né? Ela abre a carta, ela lê a carta, ela faz uma cara de espanto, como se fosse algo que ela não esperava, mas aparentemente a série mostra que ela sabia de alguma coisa, porque a primeira dúvida que fica é como que a carta foi parar lá com ela. Então, o Michael escreveu a carta, né, de suicídio, e de alguma forma essa carta chegou até a Inês, porque ela tinha carta para abrir no dia 4 de novembro. Depois disso, né, no outro dia, já no dia 5 de novembro, começam algumas buscas, né, para tentar achar o garoto desaparecido. E o pai dele, o Ulrich, ele tá no carro, né, quando ele ouve a notícia que acharam uma criança na floresta, e ele vai até a floresta. Chegando lá, realmente tem um corpo de uma criança, mas ele fala que aquele corpo não é do Mikkel. É um corpo de uma outra criança. E assim acaba o episódio 1.